Fala, aluno JJ, como é que você está? Espero que vocês estejam maravilhosos. O tema de hoje é um tema que vai ajudar bastante nos plantões da vida, tanto emergência quanto CTI. Você sempre vai lidar, sempre vai bater de frente com um choque, uma SARA. Mas se você quer saber mais sobre isso, espera um pouquinho. Solta a vinheta, Fernando. Vamos com energia, galera, que o tema hoje é muito importante. Pessoal, a gente vai começar por choque. Vem comigo para o mapa mental, vamos lá. Nosso mapa mental a gente vai começar em definição e fisiopatologia vendo insuficiência circulatória. O que é isso? Pessoal, isso é a base do choque. Choque é uma incapacidade, uma dissociação entre a necessidade de oxigênio daquele tecido e a capacidade do sangue chegar lá. Então quer dizer, o tecido quer muito e o sangue não quer chegar. Ou o sangue não chega, o tecido quer muito. Tem essa dissociação. Essa dissociação é o que leva ao choque. Esse conceito de choque. Gravou comigo? Choque então é tecido quer muito e sangue chega pouco. Se sangue chega pouco, oxigênio chega pouco. Vem para o mapa mental. Então tá lá, ó, hipóxia tecidual e celular com baixa oferta de oxigênio e alto consumo de oxigênio. Então quer dizer, o sangue está chegando pouco e o tecido quer muito. Isso leva a uma utilização do O2 inadequada. Então o corpo ele vai começar a tentar achar formas de sobreviver. E essas formas de sobreviver vão ser, entre elas, a gliconeogênese, vai liberar glicose. Essa glicose, pessoal, ela vai ser utilizada pelo metabolismo da mitocôndria de uma maneira um pouquinho diferente, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas já gravou o link, né? A gente vai fazer esse link um pouquinho mais para frente. Para entender todos os tipos de choque, são 4, a gente precisa conhecer uma fórmula inicial. Essa fórmula está no mapa mental, vem comigo. Tá lá, ó, pressão arterial média. Lembra o que é pressão arterial média? Pressão sistólica mais diastólica vezes 2 sobre 3. Isso é PAM, né? Pressão arterial média. Então, pressão arterial média menos pressão venosa central. Então, quer dizer, eu estou tirando a pressão arterial média da pressão venosa central, eu estou fazendo só um mecanismo que faz com que o sangue vá para frente. É só o componente que faz com que o sangue vá para frente. Isso é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. E o que é débito cardíaco mesmo, Felipe? É a fração de ejeção do volume sistólico, então o volume de sangue que sai do coração, vezes a frequência cardíaca. Pessoal, gravando isso, tudo vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil, é só gravar isso. Gravou? PAM menos PVC é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Com isso, sua cabeça abre. Legal? Vamos para os tipos de choque, então? Vamos para os tipos de choque. Mas a gente vai começar com o hipovolêmico, porque ele é o garotão para você gravar os choques e começar a raciocinar de uma maneira adequada para a fisiopatologia. Vem comigo aqui, ó. Manifestações clínicas. Essas manifestações clínicas, elas são do choque hipovolêmico. O que é um choque hipovolêmico? O próprio nome diz, pouco volume. Então, ele tem pouco volume. Se ele tem pouco volume, o que acontece? Vamos lá. PAM menos PVC é igual a débito cardíaco. O débito cardíaco tem o volume da sístole, né? Aquele sangue que tem que sair do coração. Se tem pouco volume, esse sangue consegue sair? Não consegue. Então, o que acontece? A resistência vascular sistêmica, ela tenta compensar. Então, o paciente faz uma vasoconstrição importante. Então, manifestações clínicas, vem comigo. Taquicardia. Por quê? A frequência cardíaca vai tentar compensar esse baixo volume para manter o débito cardíaco logo em primeiro momento. Legal? E a resistência vascular sistêmica ainda está tranquila. Quando a taquicardia não consegue mais compensar, a resistência vascular sistêmica se fecha todinha a periferia. Para quê, pessoal? Duas coisas. Uma delas, manter PAM menos PVC, então quer dizer, manter volume chegando aos tecidos, mas principal, para desviar o fluxo de oxigênio e de sangue para os órgãos nobres, os órgãos que precisam mais, rim, cérebro, coração, eles precisam mais para que o corpo continue funcionando. Então fecha essa periferia, legal? Quando não consegue compensar nem o fechar da periferia, esse paciente fica hipotenso. Então a pressão arterial média, ela não consegue ganhar, não consegue vencer, então ela cai. Se a pressão arterial média caindo, o paciente perde toda aquela diferença. Compreendeu comigo? Se ele perde toda aquela diferença, o paciente choca, a pressão caiu e então a pressão cai. A pressão arterial sistólica fica menor que 90. A pressão arterial média, aquela PAM, fica menor que 65. Então, tudo isso vai fazer com que chegue pouco sangue para tudo, mas para a periferia ainda menos. Se na periferia chega ainda menos e o corpo está passando por uma situação de trauma, tem aquela liberação de catecolamina, não tem, de adrenalina? Libera adrenalina, pessoal. Se libera adrenalina, o que acontece? Gliconeogênese, a gente libera muita glicose que estava lá no fígado como glicogênio. Liberou essa glicose, ela vai chegar lá na mitocôndria, só que, poxa, não tem oxigênio.
Se não tem oxigênio na mitocôndria, o que vai acontecer? A mitocôndria vai utilizar da resposta anaeróbia, a reação anaeróbia. Então ela não vai usar aquele oxigênio, ela vai usar a glicose para produzir energia, produzir ATP, só que vai liberar lactato. Então o lactato do paciente sobe, beleza? E quando não consegue mais compensar para o órgão nobre, o rim começa a perder aquela velocidade de filtração. Então o paciente fica oligúrico. Então você conseguiu entender que é tudo um raciocínio feito a partir de ter pouco volume. Conhecendo as fórmulas lá, PAM menos PVC igual a débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica e sabendo a fórmula do débito cardíaco, você vai entender tudo do choque hipovolêmico. Gravou comigo? Ficou simples? Tomara que tenha ficado simples. Se não ficou simples, dá uma olhada de novo, porque isso é muito importante, tá bom? Vem aqui para o mapa mental. Olha lá, ó, hipotensão, PAM menor que 65, PAS menor que 90. Cuidado, sepsis com normotensão, o que é isso, pessoal? A gente vai falar agora, choque distributivo. Vem comigo, choque distributivo. Choque distributivo você tem dois tipos, séptico e não séptico. Tá lá no nosso mapa mental. Séptico, pessoal, é da infecção. A gente vai falar mais sobre sepsis um pouquinho à frente. E não séptico, neurogênico. O que eles têm de diferente do hipovolêmico? O volume está lá, está igual. Só que aí a periferia abriu. Periferia abriu. Como é que acontece o séptico? Infecção. Temos infecção. Essa infecção tem uma resposta inflamatória do corpo exacerbadíssima, libera muita interleucina, muitos mediadores inflamatórios que fazem com que ocorra uma vasodilatação para que tente chegar células de defesa no local, não é verdade? Quando faz essa vasodilatação, pessoal, vamos na fórmula? PAM menos PVC igual a débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. O que acontece com resistência vascular sistêmica? Cai. Se ela cai, o que o coração tenta fazer? Aumenta a frequência. Então, o choque séptico, esse choque distributivo séptico, o paciente tem uma pressão, primeiramente ele fica taquicárdico e depois ele fica hipotenso, porque mesmo taquicárdico ele não consegue, junto com a resistência vascular sistêmica que está ali, vencer e gerar uma PAM. Se ele não consegue isso, pessoal, o paciente fica hipotenso. Entendeu? Conhecendo a fórmula você vai entender. Então ele fica hipotenso em primeiro momento. Qual é a diferença do choque séptico para o neurogênico, que também é distributivo, também tem esse problema da vasodilatação? É muito simples. Quando você tem uma lesão medular alta ou na transição bulbo-medula, o cérebro ele para de mandar informação para que o vaso tenha tônus. Então o vaso dilata. Se o vaso dilata, qual é a resposta comum? O coração taquicardizar, não é? Só que o coração também não tem essa resposta, porque o sistema nervoso central não está mais compensando. Então o coração mantém a frequência normal. Então é um choque perigosíssimo, porque a periferia está toda dilatada e o coração está normal. Essa é a diferença dele para o choque séptico. Mas no nosso mapa mental tem uma armadilhazinha que pode ser cobrada em prova. Legal? Se o paciente tem uma sepse começando, então ele pode ter uma sepse com normotensão. Entendeu? Porque ele fica taquicárdico para compensar e ele consegue compensar no início. Então, no mapa mental, pessoal, na parte de manifestações clínicas, a gente vê hipotensão, PA sistólica menor que 90, PAM menor que 65, hipotensão até às vezes ortostática, ali ó, cuidado sepse com normotensão, taquicardia, não é? Além disso, extremidades frias e cianóticas. Prestar atenção no choque distributivo, porque no choque distributivo, às vezes as extremidades não ficam frias e cianóticas, elas recebem muito sangue, porque vasodilata. Então preste atenção nisso na sua prova, legal? Segue comigo. Oligúria, porque o rim está recebendo pouco sangue, se está recebendo pouco sangue, está filtrando pouco, está urinando pouco, conforme a fisiopatologia que a gente já conversou. E por fim, a gente tem uma acidose metabólica, porque você tem uma liberação de ácido lático importante e você acaba aumentando esse ácido lático, gastando aquele bicarbonato. Então o bicarbonato cai e o paciente fica com uma acidose metabólica na gasometria. Beleza? Gravou comigo? Então você já entendeu o choque hipovolêmico, que é o principal para você entender toda a fisiopatologia da coisa, o choque distributivo neurogênico, o choque distributivo séptico. Quem mais precisa que você saiba? Olha só, pessoal, em todos eu falei que você tem uma resposta cardíaca que compensa a coisa. Mas e se esse coração não está funcionando? Esse é um tipo de choque, é o choque cardiogênico. Nele, o coração não funciona, a bomba não funciona. Se a bomba não joga o sangue para frente, esse sangue não chega ao tecido. Então o tecido pede oxigênio, mas mesmo assim o sangue não chega. Se o sangue não chega porque a bomba está ruim, eu choco. O paciente choca porque o débito cardíaco cai muito. De início ele vai tentar vasoconstringir para compensar, lembra da fórmula? PAM menos PVC igual a débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica? Ele vai tentar compensar, mas aí vai chegar uma hora que também não vai dar mais.
que a gente faz nesse choque, pessoal? Geralmente no choque cardiogênico, a gente dá um inotrópico positivo. Nosso material escrito tem lá separado quem são cada droga, Nosso material escrito tem lá separado quem é cada droga que é utilizada para cada momento. Nesse momento, o inotrópico positivo é quem? Dobutamina. Então, eu uso dobutamina para fazer esse coração jogar para frente sangue. Só que a dobutamina, ela vasodilata ainda mais a periferia, que é uma compensação que estava sendo feita. Quando a vasodilatação da periferia é grande, pessoal, quem eu uso noradrenalina, pessoal. A noradrenalina é a melhor, é a que melhor funciona para fazer essa vasoconstrição periférica. Então, o paciente chocou, a noradrenalina vai entrar. Legal? Se for cardiogênico, dobutamina para tentar fazer o coração bater para frente, só que ele vasodilata a periferia e entra a noradrenalina. Maravilha? Vem comigo para o mapa mental, vamos lá. Nosso mapa mental tem lá cardiogênico, arritmogênico, então quer dizer, está tendo uma arritmia, esse coração não está conseguindo bater, uma taquicardia ventricular, às vezes até uma fibrilação atrial, não é muito comum, mas taquicardia ventricular, alguma arritmia que faz com que aquele coração não bata e aí está gerando problema. Ou mecânico mesmo, o coração não está conseguindo fazer essa contração e jogar esse volume para frente. Maravilha? Então você já pensou fisiopatologicamente em 3 choques dos 4 principais, de uma maneira simples, só gravando a fisiopatologia. E quem é o quarto? O quarto é o obstrutivo. Quem impede? Se alguém impede, se alguma coisa acontece que impede que esse sangue, se alguma coisa acontece que impeça, que esse sangue saia do coração e chegue até a periferia, chegue até lá o vasinho que está na mão, está no pé, essa coisa pode causar um choque. Vem comigo para o mapa mental, vem lá. Olha lá, obstrutivo, vascular pulmonar, paciente que tem um cor pulmonar, o que é isso? O coração do paciente tem uma hipertensão pulmonar e acaba por causar um problema no coração. E se você tem um TEP crônico, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar, que gera esse cor pulmonar, gera por hipertensão da circulação pulmonar, gera esse problema no coração, esse coração pulmonar, com a vasodilatação das câmaras direitas, você pode gerar um choque nesse paciente. Se for agudo, aí sim, pessoal, se for um TEP agudo, você faz um baita cor pulmonar e você pode chocar esse paciente muito rápido. Além disso, obstrutivo mecânico, pneumotórax, que impede que o sangue chegue até o pulmão e do pulmão ele passe. Pericardite constritiva, que ela impede, lembra o volume sistólico? Como ela fecha, o volume sistólico diminui, então o paciente acaba por chocar. Tamponamento cardíaco, o sangue impede que o próprio coração bata por fora ali no pericárdio. Compreendeu então? Não tem como errar. Vamos lá, desde o início. Qual é o principal para você gravar o tipo de choque? Hipovolêmico. Quais são aqueles 2 que são para você fazer confusão, mas você vai se ajeitar pela frequência cardíaca? Distributivo séptico ou não séptico. Se a bomba não funciona, quem é o erro? Cardiogênico. E se alguma coisa impede que chegue? Obstrutivo. Gravou os 4 tipos de choque? Maravilha. Então o pessoal criou um catéter que botava lá na artéria pulmonar para conseguir ver isso com mais facilidade. É o chamado catéter de Swan-Ganz. Ele dá alguns índices que é importante que você saiba para a sua prova e está no nosso mapa mental. Vem comigo. Aqui, pessoal, você consegue ver no nosso mapa mental o perfil hemodinâmico do choque pelo catéter de artéria pulmonar. Isso é muito importante que você saiba. E você já viu comigo, tem ali, pressão de obstrução da artéria pulmonar. Que é isso, pessoal? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pensa comigo assim, a artéria pulmonar, ela sai do coração, legal? Ela saiu do coração. Se eu botar um catéterzinho ali, eu fecho, eu consigo sentir a pressão que está no átrio esquerdo, eu sinto a pressão que está à frente, sinto a pressão no átrio esquerdo. Então, POAP, ela é condizente com a pressão que está no átrio esquerdo do coração. Beleza? Foi comigo? Maravilha, segue. Débito cardíaco, pessoal. Esse débito cardíaco, lembra lá comigo. Fração de ejeção do volume, lembra aquele volume que sai sistólico, vezes frequência cardíaca. Então, débito cardíaco. Além disso, resistência vascular periférica, ele pode ser cobrado. E saturação venosa central de O2, isso é uma coisa para a gente falar um pouquinho mais para frente. Mas vamos seguir o mapa mental aqui para que vocês entendam como é que funciona. Hipovolêmico, tem pouco sangue. O que acontece? Pressão de obstrução da artéria pulmonar, POAP, que é o átrio esquerdo. Débito cardíaco com pouco sangue cai. Resistência vascular periférica, o que acontece? Ela sobe. Ela sobe, beleza? Então tá ótimo. Vamos entender essa saturação venosa central de O2? Que é isso? Pensa comigo. Você tem oxigênio, tá? Se o tecido está precisando de pouco oxigênio, o sangue arterial passa por ele e volta para o sangue venoso com bastante oxigênio. Então a saturação venosa central de O2, que é lá no átrio direito, ela é alta.
O corpo está precisando de pouco oxigênio. Mas se você está em choque e o corpo está precisando de muito oxigênio daquele sangue, o que acontece? O sangue arterial sai, chega no corpo, o corpo puxa todo o oxigênio daquele sangue. Então o sangue chega lá nas cavidades direitas com a saturação venosa central de O2 baixa. Entendeu? Então é mais ou menos esse o raciocínio. Você viu então aqui no nosso mapa mental, choque hipovolêmico, tem uma saturação venosa central de O2 de início maior que 65, mas pode chegar a menor que 65. Maravilha, porque lembra daquela função que a gente mostrou, que é o grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4 de choque hipovolêmico, né? Tem um outro detalhe, pessoal, que vocês vão ver na apostila, na parte escrita, e que é interessante, é a PVC. A PVC ela é condizente com a pressão no átrio direito. Então, POAP no átrio esquerdo e PVC no átrio direito. E aí você começa a raciocinar. Vem para o mapa mental, vamos lá. Então, como é que vai estar o sangue no átrio esquerdo? Vai estar cheio, então a POAP vai estar alta, porque ele não está conseguindo compensar. Ele não está conseguindo bater, mas o sangue está lá, ó, cheião, POAP alta. E como é que está o débito cardíaco? Está baixo, porque a frequência cai. Raciocinou? Viu? Com aquela fórmula você consegue tudo. Segue aqui comigo. Resistência vascular periférica, o que ela faz? Ela sobe porque ela tenta compensar. E o que acontece com o tecido? O tecido está recebendo pouco oxigênio, saturação venosa central de O2, o que acontece? Ela cai. Então ela fica menor que 65. Maravilha? Beleza. Vamos para o choque distributivo. Choque distributivo. O que acontece com a pressão do sangue no átrio esquerdo? Ela cai. Porque você vai ter uma distribuição do sangue, o sangue vai vasodilatar, chega pouco sangue lá em cima, o sangue fica muito no sistema venoso. Tá indo comigo? Tá conseguindo raciocinar? Né? E o que acontece com o débito cardíaco? Primeiro, ele sobe, mas aí tem uma pegadinha. Essa pegadinha que é importante. O paciente séptico, pessoal, depois de 24 horas de sepse, o que ele apresenta? Ele apresenta miocardiopatia pela sepse. Então lembra daquela taquicardia que está compensando a sepse? Aquela taquicardia acaba. Aquela taquicardia acabando, você vai ter uma diminuição também do débito cardíaco no choque distributivo. Maravilha? Ótimo! Vem comigo. E lembrar também, pessoal, que no choque neurogênico você não vai ter essa compensação também não. Então o débito cardíaco ele permanece ali estável, né? E como é que está o uso da perfusão tecidual? Maior que 65, por quê? Porque está chegando o sangue lá, ele consegue chegar, ele não está conseguindo sair para voltar para o coração. Então, tende a não utilizar tanto esse oxigênio. Mas isso é muito variável, tá, pessoal? Isso é só no mundo ideal, tá? Na prática clínica a gente vê coisas até diferentes. E obstrutivo, você pode seguir o mapa e criar o seu próprio raciocínio, que eu acho que seja interessante para que você comece a pensar como funciona o choque. Então, pessoal, qual é a abordagem que a gente tem no paciente chocado? Primeiro, ABC. Lembra daquele ABCDE? ABCDE? ABC, Airways, B de Breathing, C de Circulation. Opa, aí que é a hora que a gente entra porque a gente está pensando no choque hipovolêmico, não é verdade? Então vamos no mapa mental aqui. ABC está feito. Quanto infundir, o que infundir, qual o alvo, qual o método para atingir o alvo. Quanto infundir, pessoal? Depende do tipo de choque, mas na grande maioria das vezes você vai ter, por exemplo, choque hipovolêmico na rua, 1 litro de soro fisiológico, 500 ml de cada lado. No choque séptico, 30 ml, choque séptico não, né? Na sepse, 30 ml por quilo. No choque séptico, aí já vai ter que pensar em outra coisa. Mas então assim, você consegue ver que cada choque tem um jeito. Eu vou tentar distribuir por choques, tá? Vem comigo. Choque hipovolêmico, vai entrar 1 litro de cristalóide. Choque séptico, já entrou 30 ml por quilo de cristalóide e não teve resposta. Maravilha? Choque cardiogênico, vai entrar volume? Só se for infarto do lado direito do coração, senão não entra volume, né? Comigo? Tá pensando comigo? E choque obstrutivo, volume vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Então, para esses dois você precisa saber. O que eu vou infundir, pessoal? Cristalóide. Não inventa na sua prova. O que é cristalóide? Ringer lactato e soro fisiológico. Esses três. Cristalóide, é isso que você usa. Não inventa, não vem com albumina, não vem... Cristalóide. Legal? Você vai acertar a grande maioria das questões, você não vai errar. Vem comigo para o mapa mental. O alvo é uma PM maior que 65, na sepse e, na grande maioria das vezes, PM maior que 65. Se necessário, com infusão de noradrenalina, porque a noradrenalina é que faz aquela vasoconstrição periférica que a gente usa no choque séptico, a gente usa no choque, se a noradrenalina não funciona bem. Por exemplo, no choque cardiogênico, você usa dobutamina para aumentar o inotropismo cardíaco. Não usa?
Só que a dobutamina ela vasodilata a periferia, então você usa noradrenalina para segurar essa PAM. Entendeu comigo? Maravilha, vem para o mapa mental. Olha lá, ó, dependerá da etiologia do choque. Então é importante que você conheça o choque para você raciocinar o que você vai fazer. Maravilha? Maravilha? Então, ótimo, pessoal. Vem para o mapa mental. Então, aqui no mapa mental, para finalizar, para vocês gravarem, paciente apresenta-se em choque com quadro infeccioso. Após colocação do catéter de Swan-Ganz, na prática vocês vão ver que o catéter de Swan-Ganz ele não é muito utilizado porque ele não modificou mortalidade, segundo a literatura, mas na sua prova de residência ele ainda é bem utilizado e os parâmetros que ele dá são bem utilizados. Observaram-se os seguintes parâmetros: o índice cardíaco alto, uma resistência vascular periférica baixa. Não sei o que é índice cardíaco, não se desespera. Se é cardíaco, pensa comigo, o que ele quer? Ele quer dizer que o coração está funcionando bem. Ponto. Não se desespera, não fica nervoso. Prova de residência é isso, simplifica. Índice cardíaco, coração está funcionando bem. Opa, o que está acontecendo? É um choque séptico inicial, um choque distributivo séptico inicial. A periferia dilatou, então a resistência vascular sistêmica caiu, o índice cardíaco subiu, então ele está taquicárdico para compensar. Durante a evolução do quadro, após 24 horas e piora clínica, foi observado índice cardíaco baixo e uma resistência vascular periférica baixa. O que aconteceu? Depressão miocárdica pela sepse, pessoal. Lembra que eu falei miocardiopatia pela sepse? Foi isso que aconteceu. Agora a gente fala sobre sepse. Uma das coisas que mais mata no mundo, então por isso é muito estudado. Em 2016, teve um documento do Willis que mudou todas as definições que a gente conhecia. Então é importante que você saiba isso para a sua prova. Vamos com calma, né? O que é infecção, Felipe? Infecção, pessoal, é você ter um micro-organismo ali, uma bactéria, num lugar que anteriormente era estéril. O que é sepse? É uma resposta exacerbada do corpo do hospedeiro contra aquela infecção. Uma resposta inflamatória extremamente exacerbada. Mas tá bom, Felipe, na prática, como eu verifico essa diferença? Verifico essa diferença por meio de uma disfunção de algum órgão, disfunção orgânica. A sepse, ela tem disfunção orgânica, a infecção, ela não tem disfunção. Maravilha? Vamos para o mapa mental então comigo, vem. O que é a sepse? Disfunção orgânica causada pela desregulação da resposta do hospedeiro à infecção. Qual a diferença da infecção para a sepse? Disfunção orgânica, pessoal. Felipe, eu estudei isso um tempinho atrás, eu lembro que tinha SIRS, né? Que tinham 4 itens que eu tinha que ver, tinha sepse grave. Gente, SIRS e sepse grave acabou. Atualmente a gente tem infecção, sepse e choque séptico. Só esses 3. De resto, você não precisa gravar mais nada. Maravilha! E qual a diferença da sepse para o choque séptico? O choque séptico, apesar de você fazer a reposição volêmica, a reanimação volêmica, o paciente precisa de vasopressores para manter a PM maior ou igual a 65. Peguei um paciente, então, acho que ele está séptico. Não acho que seja só uma infecção, acho que seja sepse. O que eu passo? Eu passo um score que não é diagnóstico, mas ele é preditivo, ele é prognóstico, ele vê como vai sair esse paciente, como é que ele vai sair. Eu passo o SOFA, mas Felipe, o SOFA é grande, o que eu vou fazer no bedside ali, no dia a dia? Você vai usar o Quick SOFA. Vem para o mapa mental, vamos lá. Quick SOFA ali, ó, pessoal. Quick SOFA maior ou igual a 2, aí sim. É um score que me diz que tem uma chance de disfunção orgânica muito grande, mas ele não é diagnóstico. O Quick SOFA, então, tem 3 fatores, pessoal, que você tem que lembrar. Vamos lá. Uma frequência respiratória maior ou igual a 22, uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 100 e uma escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 13. Se você tem 2 desses 3, você tem um Quick SOFA positivo e esse paciente tem que ser internado. Esse paciente tem um prognóstico pior. Ele não tem diagnóstico. O score não é diagnóstico, é prognóstico. Maravilha? Como você vai fazer então? Eu uso para gravar a escala de Coma de Glasgow com o seguinte mnemônico, a seguinte imagem que eu crio na minha cabeça. Eu crio um carro com 6 motores, indo para 5 direções com 5 setinhas, usando óculos. Então, 6 motores, 5 verbos, 4 olhos. Vai ficar mais fácil de você gravar. Maravilha? Ótimo. Tem um Quick SOFA maior ou igual a 2. Eu vou mandar esse paciente internar e eu vou fazer o SOFA o mais em breve possível. O que é o SOFA, Felipe? Vem comigo aqui para o nosso mapa mental, vamos lá. É um score diagnóstico grande, que é difícil de lembrar, mas que nas provas, o que é cobrado dele são pouquíssimas coisas. O principal a ser cobrado em provas de residência é qual item não está no SOFA. Entendeu? O pessoal faz isso, eles cobram qual item não está no SOFA. E eles põem muito INR. INR não está no SOFA, pessoal, tá? INR não é demarcador de nada no SOFA. Mas se você quer lembrar o que tem no SOFA, você vem comigo e vê o mnemônico que a JJ preparou para você. Por favor, ponha as bolas e as chuteiras vermelhas por sobre a escrivaninha de Glasgow. Ficou elegante, ficou bonito, a pena que ficou grande porque o SOFA é grande. Como eu vou lembrar? Vem comigo. Por favor, relação
PO2, FO2, chamada relação PF, a clássica relação PF. Essa relação PF, para você conhecê-la, você tem que colher uma gasometria arterial. Isso pode ser pegadinha para sua prova. Ponha as. Pressão arterial média. Uma pressão arterial média faz parte do SOFA. Bolas, bilirrubinas. Para você conhecer bilirrubinas, assim como chuteiras, creatinina, você tem que colher uma bioquímica desse paciente. Vem para o mapa mental. Vermelhas, vasopressores. O uso de vasopressores é um item do SOFA, então tem que ser visto. Por sobre, plaquetas, para você conhecer o número de plaquetas, tá bom? Não é a função de plaquetas, número de plaquetas. Função de plaqueta é tempo de sangramento, não tem nada a ver com isso. É número de plaquetas. E escrivaninha de Glasgow, escala de coma de Glasgow. Você gravando esses itens todos do SOFA, a sua chance de errar é muito pouca. Então, grava uma coisa, INR não está no SOFA, tá bom? Tem caído nas últimas provas, o pessoal tem errado dessa baboseira, você, aluno da JJ, não vai errar. Pessoal, eu coloquei uma imagenzinha chamada protocolo de choque séptico para você memorizar a sequência, ver que é uma sequência. Essa questão de Sears, que está logo na primeira imagem, não existe mais, tá bom? Tem hipóxia, tem hipotensão, esses pontos eu tenho que prestar atenção. Se tem hipóxia, eu tenho que ofertar oxigênio para esse paciente. Eu tenho que fazer com que ele consiga oxigenar bem os tecidos. Isso vai diminuir, vai retardar a evolução dessa resposta inflamatória, legal? Então, eu dou oxigênio para esse paciente. Caso ele, mesmo assim, não consiga, eu dou oxigênio, mas ele não consegue estabelecer uma boa via aérea, eu vou ter que estabilizar a via aérea desse paciente, às vezes intubar esse paciente. Via aérea, airways, importante, breathing, importante, legal? Lembra do ABC. Hipotensão, C do circulation, então ABC. Hipotensão. Como é que eu corrijo hipotensão na primeira? A paciente chegou para mim. Como é que eu corrijo? 30 ml por quilo de cristalóide. Eu vou fazer isso logo na entrada, assim, reanimação volêmica desse paciente. Tem que tomar cuidado, obviamente, pessoal, com cardiopata, velhinho, etc. Mas ressuscitação volêmica com cristalóide. Maravilha? Fiz isso. Vou seguir. Ah, isso é sepsis ou é choque séptico? Calma aí. Depois da reanimação volêmica, ele respondeu? Ele respondeu, ele está com a PM MOX 65. Opa, é sepsis isso. Mas ele não respondeu. Opa, vou começar uma noradrenalina, né? Vou começar um vasopressor. Então isso é um choque séptico. Não esquece, pessoal, o que muda na sepsis, o paciente, reanimação volêmica e antibiótico. Então nessa fase, depois que você viu o paciente, estabeleceu lá a via aérea, oxigenou o paciente, está começando a mexer na circulação, não esquece de colher 2 hemoculturas desse paciente no mínimo, e começar um antibiótico mais em breve possível, para um foco aleatório, o foco que você acha que seja, né? Mas com uma cobertura ampla e forte. Entendeu? Beleza. Antibiótico terapia é necessária, que você comece logo no início na sepsis. E depois eu vou monitorar. Vou monitorar se esse paciente está precisando dos vasopressores. Se ele usar vasopressores, vai precisar de uma PAM. O que é PAM, pessoal? Um catéter arterial, tá? É porque no Rio o pessoal chama de PAM, mas um catéter arterial. A gente vai precisar conhecer a pressão venosa central desse paciente. Às vezes a gente põe um catéter venoso central para a gente coletar a saturação venosa central, ver como é que está o tecido desse paciente, como é que está a perfusão de tecido. Não é tão necessário quanto no choque cardiogênico, mas pode ser necessário. Então vocês conseguem perceber que é um raciocínio em linha reta, é um fluxograma que você tem que conhecer. Você não pode esquecer de estabilizar a via aérea do paciente, dar oxigênio, você não pode esquecer de fazer ressuscitação volêmica, você não pode esquecer de colher culturas, você não pode esquecer de começar antibiótico, você não pode esquecer de colher uma gasometria para verificar o lactato desse paciente, você não pode esquecer de, caso necessário, começar o vasopressor, mas monitorizar como um catéter arterial. Entendeu? É um raciocínio em linha reta. Lê no nosso material escrito que com certeza você vai conseguir fazer o seu método de raciocinar em cima desse fluxograma e você vai ter melhores resultados. Então tem 2 coisas no nosso mapa mental que seria interessante que você conhecesse. Uma delas é, você está fazendo uma reanimação volêmica importante nesse paciente. Está entrando volume pra caramba. Gente, mensura diurese. Às vezes passando um catéter vesical de demora, às vezes só mensurando. Mensura essa diurese. É importante que você conheça a diurese do seu paciente. E outra coisa, fica de olho no lactato. Um dos objetivos iniciais do protocolo é reduzir o lactato em 10% logo no início, né? Você fez a reanimação volêmica, tem que reduzir esse lactato em 10%, entendeu? Eles fazem isso, eles olham muito o lactato, então fica de olho nesse lactato, até porque um lactato maior que 4, ele é um demarcador de um pior prognóstico para esse paciente. Pessoal, para fechar com chave de ouro, a gente vai para a insuficiência respiratória aguda. Tem 2 tipos de quando o paciente não consegue respirar ou algo está dando errado.
Basicamente, tipo 1, a hipoxêmica, é quando a PaO2 está menor que 60. E a tipo 2, que é a hipercápnica, quando a PaCO2 desse paciente está maior que 50. Onde eu vejo PaO2 e PaCO2? Eu vejo na gasometria arterial. Eu colho o sangue arterial desse paciente e vejo a gasometria. Vamos para o mapa mental, vem comigo. PaO2 menor que 60, agitação, são coisas da hipoxemia. Então quer dizer, da hipoxêmica, da tipo 1, daquela que tem PaO2 menor que 60. Maravilha? Esse paciente ele fica agitado. Geralmente isso acontece porque esse paciente ele não está fazendo a troca do oxigênio para o sangue no alvéolo pelo CO2. Ele não consegue entrar no sangue no alvéolo. E como é que funciona isso? Você vai ter uma hipoxemia associada geralmente por um distúrbio ventilação-perfusão, que é esse VQ. Pode ser por espaço morto. O que é o espaço morto, pessoal? É o alvéolo que ele ventila, o oxigênio entra, mas o sangue não passa. Ou shunt, que é quando o sangue passa, mas o alvéolo não é ventilado. Isso pode acontecer muitas vezes por diversos outros fatores, doença pulmonar hepática, entre várias outras. Tem vários fatores que podem ocasionar isso. Shunt, você tem a doença de Osler-Weber-Rundu, que é o paciente tem telangiectasias pelo corpo todo. Então tem vários fatores para isso. Ou distúrbios do próprio pulmão, um tromboembolismo pulmonar que não deixa que esse paciente ventile porque tem uma área ali que está diminuída, ou uma pneumonia porque tem um monte de volume de secreção ali dentro daquele alvéolo e aquele alvéolo não ventila, não consegue entrar oxigênio para trocar. Uma atelectasia, porque a área pulmonar está diminuída. Você consegue perceber? O problema, pessoal, é ali na troca. Esse é o hipoxêmico. Agora a gente vai para o hipercápnico. Vamos lá. O hipercápnico geralmente é sistema nervoso central. Grava isso para sua vida, você não vai errar. Beleza? Viu uma doença neurológica? É hipercápnico. Na grande maioria das provas. Doença neurológica, hipercápnico, tipo 2, PaCO2 maior que 50. Gravou isso, você vai acertar a grande maioria das questões. Vamos para o mapa mental, vamos lá. Hipercápnico. O que o paciente hipercápnico tem? Dor de cabeça, sonolência, asterix, a mãozinha fica fazendo assim, mioclonia, que são movimentos mioclônicos, como o próprio nome diz, clônicos do músculo. Crise convulsiva ele pode dar, pode ter papiledema, isso acontece quando o PaCO2 é maior que 50. Acontece em pacientes que não vão respirar, porque tem lesão do sistema nervoso central, ou um paciente que não pode respirar, por exemplo, Guillain-Barré, por exemplo, miastenia graves, e doenças assim que fazem com que o paciente não consiga respirar. E o que eu faço para resolver isso? Suporte ventilatório para esse paciente. Quais são os tipos de suporte ventilatório? A gente tem a ventilação não invasiva, que é VNI, ou a ventilação invasiva. A ventilação invasiva, pessoal, a gente não vai abordar nessa aula, é um tema mais complexo. A gente fez um material extra para vocês, escrito maravilhoso, está bem legalzinho, para vocês olharem lá. Se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato. VNI, BiPAP versus CPAP. O que é isso, pessoal? CPAP, Continuous Pressure Air Pathway. Calma aí, volta tudo. É isso mesmo? Não tenho certeza. O que é CPAP? Pessoal, é uma ventilação com a pressão contínua. A pressão fica ali sempre. Então tem uma pressão que está entrando, mantendo basal para que o paciente respire além daquela pressão. Então fica mais fácil para o paciente respirar. Compreendeu isso? E BiPAP é bilevel. Então o que é isso? Tem essa pressão mínima que o CPAP mantém, não tem? O BiPAP, ele mantém essa pressão mínima para o paciente expirar e ele mantém uma pressão ainda maior para o paciente inspirar. Então ele joga o oxigênio para fora, para dentro, e ele facilita a jogada para fora. Olha como é interessante isso, como é inteligente. Então o CPAP mantém Continuous Pressure e BiPAP, Bilevel Pressure. Meu inglês está maravilhoso. Vamos seguir. Importante que vocês entendam as contraindicações da VNI. Isso é muito importante, isso cai na sua prova, isso você tem que saber. E tá no nosso mapa mental. O mapa mental da JJ é assim, mapa mental é igual a aprovação. Se você olhar todos os mapas mentais, você vai acertar 80% das provas. Vem. Tá lá, rebaixamento de consciência. Pessoal, o cara que tá rebaixadão lá, não consegue proteger a via aérea, tá engolindo tudo que é secreção, jogando tudo para via aérea. Você acha que você consegue botar uma máscara nele aqui e fazer com que ele ventile sem jogar tudo para via aérea dele? Não dá, não é verdade? Então, paciente com rebaixamento de nível de consciência, você não pode fazer. Paciente que fez bypass gástrico, acabou de fazer uma sutura ali, está começando a manter o estômago ligado no esôfago, ou o intestino ligado no esôfago, ou vice-versa, ou qualquer coisa ali. Eu jogo pressão contínua para dentro da boca e do nariz daquele cara. Você acha que eu não vou estourar aquilo? Então é tudo raciocinado. Lesão de boca, o paciente queimou a boca toda, ou o paciente tem alguma coisa que não deixa que a gente acople, um tumor de cabeça e pescoço, perdeu metade da face, não tem como acoplar a máscara. Isso são contraindicações que fazem com que a gente não consiga utilizar. No nosso mapa mental está lá lesões na face,
cirurgia de bypass gástrico, rebaixamento de consciência e, principal, pacientes hemodinamicamente instáveis. Esses pacientes hemodinamicamente instáveis, a gente não sabe para que lado eles vão, a ventilação invasiva é muito importante que seja feita, para que você tenha um meio de ventilar esse paciente com mais segurança. SARA, o que é isso, pessoal? Na verdade, hoje em dia é mais conhecido como SDRA, Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto. Antigamente era Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. O que é isso? A SARA é um infiltrado bilateral, uma resposta inflamatória do pulmão, que faz com que o pulmão fique branco no raio-x. Mas como eu faço o diagnóstico? Por meio dos critérios de Berlim. Vem para o mapa mental, vamos lá, galera. Vamos que está fechando. Critério de Berlim. Olha que eu botei lá, 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300. O que é isso? É a PF do paciente. A PF do paciente, quanto maior, mais leve a SARA. Então, 200 a 300, leve. 100 a 200, moderado. E 0 a 100, grave. Gravou isso? Gravou isso? Grava os números. Esses números de 100, 100, 100, 100 são mais fáceis de gravar e vão fazer com que você consiga acertar a maioria das questões que perguntam o critério de Berlim. Outra parte do critério de Berlim, opacidades bilaterais não explicadas por derrames, atelectasias ou nódulos. Então o paciente tem um pulmão branco e não é um derrame, não é uma atelectasia, não é um nódulo. Também é legal, pessoal, você lembrar que não é de origem cardíaca, não é de uma outra origem senão inflamatória daquele pulmão. Isso é importante. Isso está no critério de Berlim em uma outra parte. Para a sua prova, eu preciso saber os números para classificar em leve, moderado ou grave e saber que são opacidades bilaterais que não tem uma outra causa que não é essa inflamatória. Maravilha? Por que acontece? Ocorre uma resposta inflamatória importante, destrói o parênquima, libera muito volume ali para dentro, como qualquer inflamação. Você tem uma liberação de volume, tem debris celular. E aí, pessoal, depois, esse debris celular se organiza e faz como se fosse uma pasta no alvéolo, aí o paciente não consegue fazer a troca. O paciente faz um distúrbio ventilação-perfusão. Vem para o mapa mental comigo. Como eu faço a ventilação de um paciente com síndrome do desconforto respiratório do adulto? Eu mantenho uma PIP alta. O que é PIP, pessoal? PIP é basicamente uma pressão que a gente mantém no final da expiração para manter o alvéolo aberto. Beleza? Pensa comigo, tá um monte de debris celular, proteína, um monte de coisa ali no meio, fibra, tudo fazendo com que aquele alvéolo tenha chance de fechar. Se você manter uma PIP alta, você mantém aquele alvéolo aberto. Legal? Então, PIP alta. Depois, volume corrente baixo, para evitar o chamado biotrauma, que é causado pela liberação de radicais livres quando você põe muito oxigênio. Então, volume corrente de 6 a 8 ml por quilo. Lembrar que esse quilo é de peso predito, não é do peso do paciente. Então, quer dizer, se eu tenho um paciente de 180 quilos e 1,70 m, o peso predito dele for 75, é para 75 quilos, não é para aquele 100 e varada que ele tem. Peso predito, pessoal. Volume corrente 6 a 8 ml por quilo. E depois, FO2 menor que 60 é o objetivo. Quando você intuba um paciente, você coloca logo de início uma FO2 de 100%. Mas o objetivo é que você reduza essa FO2 para menor que 60% assim que der. Conforme você vai fazendo o controle das gasometrias, você vai olhando. Quando der, você diminui abaixo de 60% FO2. E por último, pessoal, você pode fazer um bloqueio neuromuscular desse paciente para fazer com que ele fique mais na sua mão e você pode pronar esse paciente de acordo com indicações bem específicas. Essa foi uma aula de medicina intensiva, pessoal. CTI, muito conceito, muito detalhe. O que é importante que você grave para a gente finalizar com chave de ouro? Choque, os tipos de choque, os indicativos dele no catéter de artéria pulmonar. Beleza? E a fisiopatologia de cada choque. Isso é muito importante que você saiba, com a resposta do corpo para aquilo. A sepse, as novas definições da sepse, que agora é infecção, sepse e choque séptico. Por que é choque séptico? Por que não é sepse? O que fazer na sepse? Entendeu? Isso é importante para que você acerte a grande maioria das questões. E por último, pessoal, insuficiência respiratória aguda, se ela é hipoxêmica ou hipercápnica, como diagnosticar isso na clínica do paciente? Lembrar que o hipoxêmico fica mais agitado, o hipercápnico tem outras alterações, inclusive até convulsões, crises convulsivas. E SARA, lembrar dos critérios de Berlim e lembrar das opacidades bilaterais pulmonares que não são outra causa senão inflamatória. Maravilha? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido nessa aula, que vocês tenham gostado. É uma aula longa, ela é cansativa, mas tem só os detalhes que vão cair na prova. Medicina intensiva é uma especialidade médica, mas a gente tentou passar para você o que cai de verdade e melhor para acertar a grande maioria das questões. Legal? Então é isso, um grande abraço. Qualquer dúvida, eu estou aqui para fazer com que você passe na prova. Legal? Não fiquem nervosos. Eu estou aqui, estilo Cristiano Ronaldo. Valeu? Um abraço, pessoal!